Bom, agora nós vamos efetivamente começar a construir o nosso cenário, já que temos aqui a nossa referência e a paleta de cores. É muito importante que você entenda que na composição de um cenário feito no Illustrator, para que seja levado ao After Effects com finalidade de animação, precisamos necessariamente colocar cada elemento em seu devido lugar. Quando eu digo isso, eu me refiro a colocar cada um dos elementos criados em uma camada diferente do Illustrator. Não se assuste, o Illustrator funciona assim como o Photoshop, com camadas. E o que precisamos levar em consideração, em uma análise bem simples, é que uma camada fica por cima da outra. E que cada camada, nesse caso, vai ser levada separadamente ao After Effects, o que vai nos ajudar muito para fazer a nossa animação. Aqui ao lado direito, você vê que eu tenho uma aba chamada Layers, que são justamente as camadas. O que vou fazer aqui para facilitar até a nossa visualização é arrastar a janela Appearance aqui para cima, para que fique do lado de Switch. Clico e arrasto. O Illustrator ele me dá essa facilidade, assim como outros softwares da Adobe. E eu posso subir aqui essa outra janela, vou fechar essa janela das brushes e caso seja necessário mais para frente, podemos abri-la novamente aqui na opção Window. Vamos lá, então eu tenho aqui já essa primeira imagem em uma determinada camada. Ao expandi-la, eu consigo ver cada um dos elementos, cada uma das elipses separadamente, assim como a referência que tenho. Vou fechar também essa outra janela e prosseguir. Aqui embaixo no rodapé eu tenho algumas opções, entre elas a opção Create New Layer. Vou clicar e você vê que uma nova layer por cima da layer existente é criada. Para que esses elementos não me atrapalhem aqui no desenvolvimento do meu cenário, eu posso clicar e arrastar aqui para o lado de fora, assim como a minha paleta de cores. Eu posso clicar ao lado do olho para travar essas opções, para que acidentalmente eu não venha apagar ou fazer qualquer movimento com elas. Na layer de cima, eu vou começar o meu cenário. E a primeira coisa que vou construir é a parede. Então vou dar um duplo clique na layer e vou renomeá-la para parede. Vou clicar no conta-gotas e escolher essa tonalidade azul aqui, que vai ser a cor da minha parede. Você vê que quando eu clico imediatamente aqui, a opção de fio é modificada para a cor que eu escolhi. E aí eu vou clicar em Rectangle Tool e vou traçar um retângulo, pegando toda a área do meu projeto. Mais uma vez lembrando, 1920 por 1080, estou trabalhando aqui com uma resolução Full HD. Perfeito, parede pronta. Vou criar uma nova layer aqui embaixo e vou renomeá-la para chão. Com a layer selecionada, eu clico Rectangle Tool e traço aqui um retângulo que inicialmente vai ficar na mesma tonalidade de azul, mas eu posso clicar no conta-gotas e clicar aqui nesse marrom mais claro e tenho então o meu chão acompanhando aqui a minha referência. O próximo item que vou construir será um armário, que até nem tem aqui nessa referência, mas eu acho que é interessante de utilizar. Então eu clico em nova layer, duplo clique e renomeio para armário. Vou clicar na ferramenta Rectangle Tool, vou traçar aqui o que pode ser o meu armário. Vou modificar a cor com conta-gotas para esse cinza. Vou clicar novamente no Rectangle Tool e vou fazer aqui um outro retângulo e vou clicar na opção de Fill para modificá-lo para um cinza mais escuro. Você se lembra que eu disse que necessariamente não precisa usar somente as cores da paleta inicial. À medida que seja necessário, você pode recorrer clicando em Fill e escolhendo uma outra tonalidade ou até mesmo uma outra cor. Ferramenta de seleção. Vou pressionar o Alt do meu teclado e vou copiar arrastando esse retângulo para baixo para fazer aqui uma espécie de outra gaveta. Aqui do lado direito eu vou travar a layer da parede e a layer do chão, para não mexer desnecessariamente. Com a layer do armário selecionada, eu vou clicar com a ferramenta de seleção aqui de fora e vou selecionar todos os elementos. Vou clicar em Window e na opção Align. E aqui vou alinhá-las no centro da horizontal. Agora eu vou fazer aqui uma espécie de puxador. Vou clicar com o retângulo, fazer aqui do lado de fora mesmo, um retângulo menor, vou clicar em Fill e vou fazer agora um cinza mais claro. Ferramenta de seleção, vou aplicar um zoom e vou arrastá-lo aqui para a base da minha gaveta. Alt pressionado, arrasto para baixo, faço uma cópia e já tem então o meu armário construído. Ctrl- e Ctrl+, você tira e coloca zoom na tela. Como eu não vou animar separadamente as gavetas e os puxadores, eu posso selecionar o meu armário, clicar com o botão direito e clicar na opção de Group.
Assim os elementos ficam todos agrupados e, caso eu queira, eu posso movimentá-los dentro da minha cena. Agora eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou selecionar o meu armário, pressionar o Ctrl C, vou criar aqui uma nova layer, aqui embaixo em New Layer, vou dar um duplo clique e vou renomeá-la para Armário 2. E com essa layer selecionada, eu pressiono o Ctrl V. Eu tenho uma cópia do armário que fiz que eu vou colocar aqui no lado oposto. Vou trazer isso um pouco mais para cá e deixar esse mais ou menos aqui. Então já temos a parede, o chão e os dois armários. Eu vou criar agora um bebedouro. Aquele bebedouro que você já deve ter visto de galão, que normalmente é utilizado nos escritórios. Vamos lá então. Vou fechar essa janela, vou criar uma nova layer, duplo clique e vou chamá-la de bebedouro. Layer criada, já posso utilizar aqui o Rectangle Tool. Vou criar aqui um retângulo, vou clicar em Fill, vou jogar aqui para a cor branca. Ferramenta de seleção, vou descer um pouco, ele vai ficar aqui ao lado do armário. Fazer um outro retângulo na cor cinza, clicar aqui em Fill, um cinza bem claro. Vou fazer mais um retângulo pequeno, clicar em Fill, vou usar uma cor vermelha, você já vai entender. Vou aplicar um zoom, ferramenta de seleção, Alt pressionado e vou fazer uma cópia. E aqui em Fill, vou colocar na cor azul. Você já deve ter visto que normalmente esses bebedouros eles têm uma torneira de água natural e uma de água gelada. Vou clicar aqui na parte branca e vou diminuir um pouco. Achei que ele ficou um pouco grande e deixar também um pouco mais estreito. Agora eu vou fazer a garrafa. Primeiro eu vou utilizar aqui novamente a ferramenta de retângulo. Vou clicar aqui, vou aplicar um zoom. E aqui nessa borda eu vou trazer para deixar com canto arredondado. Ferramenta de seleção, vou trazer um pouco mais para baixo, até mais ou menos a metade aqui da figura. E aí eu tenho esse resultado. Eu posso fazer uma coisa interessante. Primeiro eu vou selecionar o azul e o vermelho e essa parte central aqui vou tirar de dentro da figura. Agora eu vou selecionar essa e essa com o Shift pressionado. Vou clicar em Window e abrir a opção Pathfinder. Aqui está. E vou utilizar a primeira opção, que é a opção de união. E agora essa figura que antes eram duas passa a ser apenas uma. Eu vou expandir aqui o bebedouro. E eu vejo que essa imagem agora ela ficou por cima das outras. Eu vou clicar e arrastar para baixo. Agora eu seleciono a vermelha e a azul e a cinza e trago aqui de volta para fazer a composição do meu desenho. Vou tirar um pouco do zoom. Vou prosseguir agora criando aqui o galão. Vou clicar no Rectangle Tool novamente. Vou fazer aqui um retângulo mais ou menos do tamanho que eu quero. Vou clicar em Fill e vou escolher aqui uma cor mais ou menos um azul. Perfeito. Agora eu vou clicar novamente no Rectangle Tool e vou criar aqui um retângulo menor. Vou clicar na borda e o trazer para dentro. E você vê que ela fica arredondada. Vou clicar em Fill e vou escurecer um pouco esse azul. Clique em OK. Posso até deixar ele um pouco mais fino. E com a ferramenta de seleção eu trago para deixá-lo mais ou menos aqui. Alt pressionado, faço uma cópia, levo para cima. E tem então mais ou menos uma imagem parecida com os galões. Esse retângulo aqui eu também vou clicar nessa bolinha, vou trazer para dentro para deixar arredondado. Vou selecionar tudo e vou descer para encaixar aqui na parte de baixo do bebedouro. Eu ainda poderia fazer o seguinte, clicar aqui, selecionar a elipse, vou fazer aqui uma bolinha com o Shift pressionado para que ela fique perfeita. Vou clicar em Fill, vou fazer um azul bem clarinho. Novamente, ferramenta de seleção, Alt pressionado, fazer uma cópia, vou diminuir essa bolinha. Vou fazer um zoom e vou reposicionar essa aqui para representar aí as bolinhas de água, né? Vou selecionar aqui toda a minha imagem, botão direito, Group, e vou descer aqui para alinhar aqui com a base do armário. E tirando o zoom, já temos então o nosso bebedouro criado. Para finalizar essa primeira etapa, eu vou criar um pequeno vasinho de planta para colocar aqui em cima de um dos armários. E para isso, eu vou então criar mais uma layer. Layer criada, duplo clique e vou renomeá-la para vaso. Vou clicar na ferramenta Rectangle Tool, fazer aqui um retângulo. Vou clicar aqui ao lado esquerdo em Stroke e colocar sem preenchimento de borda. E aqui em Fill, duplo clique, vou escolher uma tonalidade aí de marrom. Um pouco mais escuro, clique em OK, perfeito. Bom, agora é o seguinte, eu vou clicar na segunda ferramenta, que é a ferramenta Direct Selection Tool. Vou aplicar um zoom aqui, vou dar um clique aqui na borda e você vê que apenas essa bolinha fica visível. Agora, quando eu clico novamente e arrasto para o centro, eu consigo deformar
o meu retângulo. Vou clicar aqui na outra borda, a bolinha passa para cá, clico seguro e arrasto para o centro. Trabalho feito, volto aqui na Selection Tool e posso diminuir o tamanho do meu vaso. Vamos ver se está proporcional ao meu armário, acredito que sim, um vasinho bem pequeno. Vou clicar novamente na ferramenta Rectangle Tool, vou fazer aquela borda aqui, muito comum no vaso. Vou aplicar um zoom, aumentar um pouco, ferramenta de seleção, vou selecionar os dois, eu venho em Window, Align e vou fazer um alinhamento aqui na horizontal e pronto. Agora eu venho em Pathfinder, que é aqui do lado, e clico em União e pronto. A figura já está unida e esse é o meu vaso. Agora vamos construir a nossa planta. Eu vou clicar aqui na Brush Tool e vou fazer um traço saindo aqui de dentro do vaso. Você pode testar algumas vezes para ver qual o melhor traço encontrará. Acho que aqui já está bom. Vou clicar e escolher a Ellipse Tool. Vou fazer um círculo com Shift pressionado. Clicar em Stroke, remover a borda, clicar em Fill e escolher uma outra cor. Vou aqui num amarelo e vou criar outra elipse um pouco maior. Vou clicar aqui em Fill e vou talvez colocar um laranja. Vou expandir aqui do lado direito a layer do vaso e vou inverter, clicar na elipse laranja e colocar aqui embaixo da amarela. Então agora, clicando na ferramenta de seleção, eu vejo que a amarela está por cima da laranja. Seleciono as duas e coloco aqui mais ou menos, meramente para ilustrar uma flor. Eu venho novamente aqui com a ferramenta Brush, escolhendo um tom esverdeado, aplicar até um pouco mais de zoom e vou fazer aqui uma espécie de folha. Vou clicar aqui na folha e arrastar para debaixo do caule, para que ela fique escondida. Vou aplicar um pouco mais de zoom e vou pintar com a própria brush o preenchimento dessa folha. Ainda com a brush, vou usar o conta-gotas para selecionar esse mesmo marrom e vou fazer aqui uma linha passando no meio dessa folhinha. Para aumentar ou diminuir o tamanho de sua brush, você deve utilizar no seu teclado fechar colchetes para aumentar e abrir colchetes para diminuir a largura da brush. Então vou deixar uma brush bem fininha e vou traçar aqui uma linhazinha passando no meio da folha. Vou fazer aqui alguns traços. Lembrando que você pode fazer como achar melhor. Eu vou agora selecionar toda a minha flor, botão direito, e vou agrupá-las, Group. E agora posso levar aqui para cima do meu armário. Vou tirar um pouco o zoom. E essa é a primeira etapa concluída. Fizemos a parede, o chão, os armários, o bebedouro e a nossa pequena florzinha.